Olá a todos, o meu nome é Ítalo Eine, eu sou estudante do curso de Licenciatura em Matemática da Unilab e hoje nós vamos dar início a um novo conteúdo cujo tópico será área e perímetro de figuras planas. Nós veremos o que é esse negócio de perímetro, para que é que ele serve, como que eu posso utilizar perímetro no decorrer do nosso dia a dia. E esse negócio de área, o que é área, e nós vamos ver algumas áreas de figuras específicas, como o retângulo, o triângulo retângulo, o quadrado, tá bom? Então a gente vai dar início com uma introdução. Qual é a introdução? É a introdução a perímetro. Então eu vou contar para vocês uma pequena história. O seu Olavo, ele trabalha para uma empresa que está loteando uma área. A cada venda de um lote, ele cerca um contorno do terreno com um fio de arame. E a pergunta que eu quero deixar para vocês é a seguinte: como o senhor Olavo ele saberá quanto de arame ele irá precisar para cercar todo o terreno? Vamos resumir um pouquinho a história. Esse é o seu Olavo e o seu Olavo ele precisa cercar esse terreno aqui, ó, todinho de arame. Mas como é que ele vai saber quanto de arame ele vai precisar para cercar isso aqui? E a resposta é o seguinte, ó, a gente tem as medidas de cada lado do nosso terreno. Vocês concordam que se eu somar todas essas medidas aqui, ó, e todas estão em metros, um detalhe bem importante, né? Se eu somar todas essas medidas, eu vou ter justamente a quantidade de arame que eu vou precisar para cercar todo o terreno. Porque aqui, ó, no lado esquerdo eu vou precisar de 30 metros de arame. Aqui embaixo, já 60 metros de arame. Mas aqui, ó, 20. Aqui 20 também. Aqui 10 metros. Em cima, 40 metros. Então, se a gente somar, nós vamos ter a quantidade de arame que eu vou precisar para cercar esse terreno. Então, será que isso me diz alguma coisa? Sim, isso me diz alguma coisa. Isso me diz exatamente o que é o perímetro. O perímetro, ele é nada mais, nada menos do que a soma de todos os lados de uma figura. E aqui eu já começo com um exemplo para vocês. Calculem o perímetro dessa figura aqui. Então, como eu disse, o perímetro ele é a soma de todos os lados da figura. Vamos primeiro somar os números inteiros, ó. Tem um 5 e 2. Aqui já vai 7. Vamos somar esses aqui, ó. 3,1 mais 2,8. Vamos somar devagarzinho, né? Para a gente ter certeza. Todos são em centímetros, né? Então não vamos ter trabalho. Vamos lá. 1 mais 8, 9. 3 mais 2, 5. E a nossa vírgula. Vamos colocar agora 1,8 para somar com esse valor aqui. 9 mais 8, 17. Coloco o 7 e vai o 1. 1 mais 5, 6. Com esse 1 aqui, 7. Então a gente tem 7,7. E nós temos 5 e 2 aqui, ó. Então 5 mais 2 aqui a gente sabe que é 7. Então vamos lá. 7,7 mais 7. Eu vou colocar um zero aqui, porque ele não vai fazer a diferença, mas é só para a gente saber somar aqui de uma forma mais legalzinha. Então vamos lá, 7 mais 0 é 7, 7 mais 7 é 14, e vírgula abaixo de vírgula. Então pronto, o nosso perímetro é 14,7, não vamos esquecer da unidade, ela é bem importante, 14,7 centímetros. Tá ok? Então, gente, resumindo, o perímetro é exatamente isso. Simplesmente a soma de todos os lados de uma figura. Tiver uma questão lá, calcula o perímetro do terreno do Joãozinho que mede não sei quanto de cada lado. Soma todos os lados e vocês vão ter o perímetro do terreno do Joãozinho. E assim por diante, tá bom? Então agora, vocês viram como o perímetro é fácil? Viu como ele é tranquilo? Então a gente vai ver a área. A área também, as áreas do retângulo, do quadrado, do triângulo retângulo que eu trouxe, também é bem tranquilo. Não tem nada assim para a gente dizer, nossa, meu Deus, que negócio difícil. Não. Então vamos lá. A área do retângulo. Ele já começa assim com uma pergunta. Qual é a área de um retângulo que tem 2 centímetros de altura e 5 centímetros de base? O que é que ele está me dizendo? Ele está me dizendo que aqui embaixo mede 5 centímetros e que aqui mede 2. O que é que eu posso fazer? Eu não sei como calcular a área do retângulo.
Então, o que é que eu posso fazer? Eu vou desenhar esse mesmo retângulo aqui. Só que eu vou dividir esse retângulo em pequenos quadradinhos de área de 1 centímetro quadrado. Ó, esse quadradinho aqui tem 1 centímetro quadrado de área, esse tem 1 centímetro quadrado de área, esse também, esse. Todos aqui, eles têm 1 centímetro quadrado de área. Então, o que é que eu posso fazer? Para mim saber a área do retângulo completo, é só eu somar os quadradinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, ele tem o quê? Nós temos 10 quadradinhos de 1 centímetro quadrado de área. Ou seja, a área desse retângulo, a área do nosso retângulo, ela é igual a 10 centímetros quadrados. Ah, Ítalo, mas aí tem uma fórmula para resolver isso? Vamos observar um negócio. Ó. A gente tem aqui que o retângulo ele tem 2 centímetros de altura e 5 centímetros de base. E a gente sabe que 5 vezes 2 é igual a 10. E centímetro vezes centímetro é centímetro quadrado. Então, será que isso tem a ver? Será que isso foi uma coincidência, essa multiplicação, e quando a gente dividiu em quadradinho deu a mesma coisa? E a resposta é não. É exatamente isso. A área do retângulo ele é justamente o produto entre a base e sua altura. Então, tiver lá, calcule a área do retângulo, pega a base, multiplica pela altura. Acabou, e aí a gente resolve a questão. Viu aí? Tranquilo, hein? Vamos para uma. A área do quadrado. Vamos lá. Neste quadrado, a medida do lado ele é 3 centímetros. Qual é a área desse quadrado? Novamente, vamos pegar esse quadrado e vamos dividir em pequenos quadradinhos de 1 centímetro de área. Cada um aqui vale 1 centímetro de área. E agora, o que a gente vai fazer? Somar. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, nós temos o quê? Que a área desse quadrado, ela é igual... Vamos ver se você desenhar um quadrado. Tá mais ou menos, né? 9 centímetros ao quadrado. Mas eu posso observar o seguinte, que a base ela é 3 centímetros e a altura ela é 3 centímetros. Só que a gente tem que lembrar um negócio. Todos os lados de um quadrado, eles são iguais. Então, o que é que eu posso observar aqui? Ó? 3 vezes 3 igual a 9. Centímetro mais centímetro, centímetro quadrado. Será que isso também foi coincidência? E também não, a resposta também é não. Por quê? Porque a área do quadrado é justamente lado vezes lado. Ou simplesmente, né, como a gente pode escrever, lado ao quadrado. Então, tiver lá uma questão. Calcule a área do quadrado abaixo, cujo lado mede 5 centímetros. O que é que eu vou fazer? Como todos os lados eles são iguais, então eu pego lado vezes lado. 5 vezes 5, 25. Como está em centímetro, centímetros ao quadrado. Respondemos uma questão. Nada de difícil, tudo tranquilo até aí. E agora a gente vai ver a área do triângulo retângulo. Esse pode ser a figura que a gente pode achar assim que seja mais difícil da gente responder. Por quê? Porque a gente vai pegar esse triângulo e a gente vai formar algo que a gente conhece. Primeiro vamos ler esse negócio. No triângulo retângulo abaixo, o segmento AC tem medida igual a 5 centímetros e o segmento AB tem medida igual a 4 centímetros. Qual é a área desse triângulo? Ó, ele está dizendo que o AB vale 4 centímetros, está aqui, e o AC vale 5, está aqui. Como é que eu posso calcular a área desse triângulo? Primeiramente, gente, e se eu perguntasse o perímetro? Para a gente responder o perímetro aqui, a gente iria utilizar um teorema que eu acho que a gente não viu ainda, a gente vai ver nas próximas séries, que é chamado Teorema de Pitágoras. Vocês vão amar esse teorema, porque esse teorema ajuda muito a gente a resolver problemas com triângulo retângulo. Ele é muito importante quando a gente for começar a estudar ele, tá bom? Mas e aí, como é que eu posso calcular a área desse triângulo? É o seguinte, vamos transformar esse triângulo num retângulo ABCD, cuja área a gente já sabe calcular. Ó, nós temos um triângulo e vamos pegar ele, vamos dobrar ele. Nós temos vamos fazer 2.
Ó, então a gente vai fazer dois aí daqui, ó. Daqui o triângulo em amarelo e o triângulo em verde. Eles são iguais, esses triângulos, tá bom? E a gente tem as medidas de lado. Se aqui a gente tem um retângulo, né? A gente formou um retângulo. Se aqui vale 4 centímetros, aqui também vale 4 centímetros. Se aqui vale 5 centímetros, aqui também vale 5 centímetros. Então, como que eu posso calcular a área do meu triângulo? Seja o 1, seja o 2, porque eles são iguais. E aí? Vamos lá. A gente tem que a área do retângulo ele é o produto da base com a altura. Aqui é a nossa altura. Então, vamos lá. 5 vezes 4. A área do meu retângulo ela é igual a 5 vezes 4. Isso vai ser igual ao quê? 5 vezes 4 a gente sabe que é o quê? 20. Muito bem. Sabemos que é 20. E a unidade de medida é centímetro. Então, vai ficar centímetro vezes centímetro. Então, temos centímetro ao quadrado. Então, nós temos que a área deste retângulo todinho, ela é centímetro ao quadrado. E tudo parece um quadrado. Por que não é um quadrado? O que foi que eu falei? Eu falei que um quadrado ele tem todos os lados iguais. Mas aqui a gente tem que um lado mede 5 e o outro 4 centímetros. Então, justamente não pode ser um quadrado. Então, ele é um retângulo, tá bom? É um quadrilátero. Então, nós temos que a área desse retângulo completo ela é 20 centímetros quadrados. Mas e aí? Então, eu não quero a área do retângulo. Eu quero a área do triângulo. Mas observe o seguinte. A gente tem os dois triângulos, eles formam o retângulo. Então, vocês concordam comigo? Para mim saber a área do triângulo 1 ou a área do triângulo 2, que é a mesma área, não é só eu dividir a área do retângulo por 2? Então, vamos pegar esse valor aí e vamos dividir ele por 2. Dividindo por 2, um número que multiplicado por 2 te dá 20, 10. 10 centímetros ao quadrado. Essa é a área do meu triângulo retângulo. Aí, tu falou, não entendi nada. E aí, o que é que eu posso concluir com esse negócio? Se eu disse que a área do triângulo retângulo ela é metade da área do retângulo, então o que é que eu posso concluir? Que a área do triângulo retângulo ela é justamente a base, aqui é a nossa base, vezes a altura, aqui é a nossa altura. Aí, então, por que isso aqui não é altura? A altura é em pé, gente. Isso aqui tá um pouquinho, tá uma rampinha, né, deitada. A nossa altura ela é calculada em pezinho, ó. Uma reta. Então, é a base vezes a altura dividido por 2. E daí a gente pode concluir a área do triângulo retângulo. Simples, fácil, rápido. Construímos juntos e conseguimos descobrir a área do retângulo, a área do quadrado e a área do triângulo retângulo. Então, gente, a aula de hoje era isso. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham compreendido um pouco de área. Na próxima aula, que vai ser a parte 2 do nosso vídeo, a gente vai resolver alguns exemplos para a gente praticar um pouco mais esse negócio de área, tá bom? Então, um abraço a todos e até a próxima aula.